Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Feliz por estar mais uma vez aqui nessa casa, os trabalhadores de Jesus. Embora a gente não consiga saber exatamente, mas certamente eu conheço esta casa há mais tempo do que possivelmente a maioria que aqui está. Há muitos anos a gente vem a essa região e também aqui a essa cidade, Cabo Frio, no grupo Os Trabalhadores de Jesus. E hoje o nosso compromisso anunciado, aprazado, era tarde, e a direção da casa nos solicitou uma fala pela manhã, no sentido de a gente despertar para a importância da casa espírita em nossas vidas. Estou certo de que toda essa efusão, toda essa alegria vivida nesta manhã, ela fala por si. A satisfação de vocês em estar nesta casa, contrariando inclusive as expectativas da presidente, que segundo ela estava murchinha, tristinha, e foi se alegrando na medida em que as pessoas foram chegando. Isso é um sinal bastante eloquente da importância e do peso dos trabalhadores de Jesus na alma, na vida de cada um de nós. Mas nós gostaríamos sim de fazer algumas reflexões antes do almoço. Eu havia combinado uma fala de 3h30. Não entendi a risada. Então, vou reduzir o tempo, Marcelo, e vou falar somente 1h40. Tá bom? Absolutamente. A minha reflexão começa com uma narrativa que uma grande lidadora do movimento espírita em Niterói, não só ela, mas toda a família, Deus, algumas vezes faz isso. Ele decide escolher umas famílias certinhas, não é assim? Só algumas. Porque a maioria... Essa família é muito realizadora. Começa a sua ação com o casal Helenir e Lineu Meirelles, responsáveis pela maior casa espírita de Niterói. Foi a Helenir, então, quem me contou esse episódio que merece aqui narrado. Disse-me ela que esteve com o Chico Xavier, estabeleceu-se desde a década de 70, quando o Chico foi a Niterói e se hospedou na casa da Helenir. Daí nasceu uma amizade grande entre o médium de Pedro Leopoldo e essa companheira de Niterói. E numa dessas visitas, já que ela ia lá a cada 2, 3 meses a Uberaba, numa dessas visitas, ela conta ao Chico que uma grande amiga dele, a essa época era frequentadora de uma outra casa espírita em Niterói. Ela sabia que essa senhora era muito amiga do Chico. Então, quando ela chega em Uberaba, ela diz: Chico, você soube que fulana desencarnou? E ele então disse: sim, Helenir, eu soube que ela faleceu, sim. E eu fiquei muito preocupado, porque ela faleceu num local muito estranho ao nosso, num ambiente espiritual, num ambiente psíquico muito estranho ao nosso. Eu achei esse relato extraordinário e estranho. Porque no meu entendimento, e não sei se de todos aqui,
a gente entende que o mundo espiritual é um todo. A assistência espiritual, ela se faz independente de onde a pessoa tiver morrido. Nós não conseguimos entender como é que pode existir um local, um país, uma região, em que o mundo espiritual, pela fala dele, dava a entender isso, que o mundo espiritual teria certa dificuldade de ação. Eu nunca consegui entender isso, meus queridos. A ideia que a gente tem é de que os espíritos, eles estão em qualquer lugar. E essas atuações podem acontecer em qualquer quadrante da Terra. Mas eu tenho de levar em conta essa informação da Helenir, porque era uma pessoa muito ciosa, muito séria, e eu creio que realmente tenha havido essa fala do Chico, embora, de novo, a gente não consiga entender. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo a ideia de condomínios espirituais. Nós sabemos que o mundo espiritual ele é composto de diversas categorias, diversas nacionalidades. O nosso lar, que nós estamos muito acostumados, conhecemos, sabemos que é uma colônia espiritual fundada por portugueses, que ao desencarnarem, criou, urdiu, construiu essa colônia de acordo com as estruturas mentais dessas criaturas. Assim, espíritos que desencarnam no Oriente, espíritos que venham desencarnar numa conotação muçulmana ou hinduísta, ao adentrar o mundo espiritual, eles encontrarão estruturas, ambientes espirituais compatíveis com essas construções que tinham aqui na Terra. A notícia que nós temos da recepção das almas no mundo espiritual, não é no sentido de a pessoa, por exemplo, seja ela um pastor protestante, durante 40 anos ele prega segundo sua maneira, segundo seu modo de ser. Nós não temos notícia de que ao chegar no mundo espiritual, logo que ele acorda do lado de lá, os espíritos dizem assim, olha, está tudo errado, pastor. Tudo que o senhor falou é bobeira, é bobagem, a reencarnação existe, mediunidade acontece, está tudo errado. Não temos notícia de que as coisas se deem assim. O mundo espiritual vai fazendo acomodações, vai se infiltrando, vai estabelecendo uma aproximação, e a pessoa, então, o espírito, aos poucos, vai assimilando verdades maiores. Nós não sabemos desse choque que se dá. Então, a ideia mais próxima que eu tenho é desses condomínios, desses ambientes múltiplos no mundo espiritual. Mas, mesmo assim, até hoje eu não consegui entender essa ideia do Chico dizer que havia ficado preocupado porque aquela senhora desencarnou numa situação tão distante, num ambiente tão diferente do nosso. Guardei isso comigo, tanto que eu estou narrando aqui para vocês, sem conseguir entender exatamente. Bom, passaram os anos, e eu estava vindo de um roteiro de palestras no Nordeste, e o avião nesse dia ia descer no aeroporto Santos Dumont. A tripulação orientou a que nós colocássemos as cadeiras em sentido vertical, fechássemos as mesinhas, as luzes seriam diminuídas para a aterrissagem, e nós ouvimos o comando dos pneus, né, da máquina de aterrissagem, descer, né, abre aquela portinhola, e aí desce o canal, o trem de pouso do avião, vimos o barulho e ele foi descendo, perdendo altitude, eu vendo os prédios mais proximamente, as ruas, já algumas pessoas, e é quando então ele toca no chão da pista do Santos Dumont e arremessa subindo. Quando ele fez isso, um casal que eu tinha visto entrar, era uma senhora que estava com o esposo, parecia ser o esposo, e ele tinha uma certa
confusão, ele demonstrava ser uma pessoa que não era normal psiquicamente. Ele estava um pouco atrapalhado, então era a mulher que baixou a mesinha para o lanche, fechou. Eu vi numa hora em que ela com o guardanapo limpou a boca, porque ele mostrava uma pessoa um pouco demente, uma pessoa com algum problema psíquico. Eu vi aquela cena, eu estava sentado à janela, no meu assento, na minha cadeira, na janela, e eu vi aquela cena. Quando o avião arremessou, que ele subiu de novo, passando encostado ali ao Morro do Pão de Açúcar, essa senhora começou a chorar. Ela começou a se desesperar e tremer, e chorando, tentando rezar, pegou as mãos do marido, juntou, reza também, reza, reza. E eu olhando aquela cena, eu disse, meu Deus do céu, que gente apavorada. Por que esse medo todo? Só porque o avião fez isso, levantou um pouco, ela está nessa apreensão toda, meu Deus do céu, que horror. Imagina se a gente vai ficar assim, descontrolado, por que acontece um negócio desse? Mas ela não se tranquilizou, eu vi a cena, fiquei na minha, olhando aquilo, olhava de vez em quando a paisagem, ali pela janela e tal. Bom, passados alguns minutos, o piloto então informa que não foi possível aterrissar, porque estava uma tempestade, um golpe de vento muito forte no Rio, e que quando ele pisou, quando o pneu tocou na pista, ele sentiu a força do vento e decidiu subir com a aeronave para salvaguardar-nos, para proteger-nos. Que ele então havia ficado um bom tempo, ficou uns 30 minutos rodando, e eu, quando ele falou a cidade, eu identifiquei, porque eu estava na janela e vi que toda hora eu olhando passava um grupo de luz, de postes, como se fosse uma praça muito bem iluminada. Era assim, um aglomerado de luz, parecia uma coroa luminosa. Eu olhava de cima e disse, mas eu já passei por aqui. Daqui a alguns minutos eu estava olhando, de novo aquilo, eu estou rodando, eu estou em giro. A gente dentro do avião, a gente não tem noção, né? Se ele está em linha reta, se ele está recuando, a gente pensa que ele está sempre em linha reta. Quando aquele sinal, eu vi isso, eu já passei por aqui. Daí a algum tempo, que ele informa, olha, nós estivemos durante 30 minutos sobrevoando o município de Maricá. Passamos pelo município esperando que a tempestade diminuísse para aterrissar. E agora, finalmente, vamos descer. De novo, os procedimentos, as luzes diminuíram, nós nos acomodamos e a senhora rezando. E eu, tranquilo na minha. Ele, então, fez os procedimentos, reduziu a velocidade, baixou o trem de pouso e comecei a ver o aeroporto mais de perto e tal. Então, quando ele toca a pista, ele sobe de novo. E passa enviesado no Pão de Açúcar. Nesta hora, eu pensei comigo, Eduardo, quem disse a você que não é hoje? Ela está rezando. Você está crente que não é hoje? Quando pode ser. Meus queridos, bastou que eu lembrasse disso, para eu pensar, sabe de uma coisa? Eu vou rezar também. E comecei a rezar, mas eu rezava e lembrei-me da história da Helenir, que falava lá de que a senhora tinha desencarnado no local em que os espíritos teriam dificuldade de encontrá-la, de achá-la. A minha casa em Niterói, minha casa espírita, chama-se Centro Espírita, Casa de Caridade Aureliano. A diretriz espiritual é de um padre, ele foi padre em Niterói, e hoje é o mentor espiritual da nossa casa, entidade que eu tenho muita afeição, muita admiração, muito carinho. Então, na hora em que eu estava orando, lembrando que pudesse haver algum problema de me localizar, eu dizia, Aureliano, é Maricá.
bem perto de umas luzezinhas. Mari, caia, Aureliano. Vamos que eu caia ali. 30 minutos depois de Niterói, ele não me ache e eu vou ficar perambulando assim no mundo espiritual, sem rumo, sem destinação, né? Isso é um fato. Aconteceu já tem muitos anos. E ele então abre as nossas considerações nesta manhã, não iniciais, finalizadoras, já que a gente já vai para o almoço. Meus amigos, nós estamos na casa espírita e quantas vezes nós participamos de trabalhos nesta casa, porque se não formos, o dirigente vai nos chamar a atenção. Vamos porque as pessoas estão ligando, impulsionando, estimulando, quase que obrigando. E quantas vezes a gente vem para a tarefa aqui, sabe Deus como? Carregando o corpo, com uma má vontade, com uma resistência interior que nós não nos damos conta. É bem verdade que quando chegamos, tudo muda. Mas até chegar, e quantas vezes não chegamos, porque a equipe é grande, temos outros colaboradores, e aí dizemos, mas hoje eu não vou não. Tem fulana, beltrana, cicrana, não, eu não vou não. Nós estamos em novembro, a nossa filha vai casar em maio, e desde hoje a gente já não pode ir à casa, porque temos de tomar as providências, porque vamos casar uma filha, você sabe o que é casar uma filha? Tudo em relação, às vezes, com relação à casa, tudo pode ser adiado, tudo pode ser postergado, tudo pode ser conduzido por outra pessoa. Não nos damos conta de que quando nos encontrarmos com o instante final, quando nós estivermos diante do segundo fatal da existência de cada um de nós, não será, meus amigos, a nossa casa, por maiores que sejam os amores que lá estão, não serão os nossos amigos, que serão as criaturas primeiramente lembradas por nós. Ao desencarnar, possivelmente nós chegaremos no lado astral, nos identificando como trabalhadores dos trabalhadores de Jesus. Ao acordar do lado de lá, nós teremos necessidade de dizer assim, não, mas a minha casa é os trabalhadores de Jesus. E nesta hora, queridos, haveremos de verificar o nosso coração para saber exatamente e até que ponto os trabalhadores de Jesus foi de fato a minha casa. Talvez nos arrependamos das vezes em que aqui viemos contrariados, das vezes em que aqui chegamos porque nos chamaram, nos obrigaram, estavam de olho na gente. Pode ser que essa acolhida que o mundo espiritual, que os protetores desta casa nos farão, uma casa sedimentada durante décadas, se a estrutura desta casa cresceu, e eu vi esse crescimento do lado físico, nós não temos a condição de visualizá-la na sua estruturação espiritual. De modo que, quando formos abrigados aqui, depois do momento fatal, depois que nós gritarmos com euforia, cheios de empáfia, cheios de convicção, não, a minha casa é os trabalhadores de Jesus, será um momento em que nós vamos aferir até que ponto realmente esta casa foi nossa nos nossos corações. Quantas vezes aqui viemos constrangidos, quantas vezes nos ausentamos do trabalho sem justificativa plausível,
Quantas vezes nós delegamos aos outros, quando nós poderíamos estar aqui muito bem? É claro, os Espíritos haverão de nos ajudar. Não nos faltarão os auxílios, o acolhimento dessas entidades, alguns desta casa, que foram amigos do meu coração, e que já se encontram do lado de lá. Essas criaturas, as que eu conheci, elas quando chegaram do lado de lá, elas foram como que atraídas automaticamente para a casa dos seus corações. Eles estão aqui presentes e desejariam que, ao receber cada um de nós do lado de lá, que nós não sentíssemos um avexamento, uma vergonha, como alguém que sabe que não merece o que está lhe sendo proposto. Quem sabe nós poderemos aqui chegar e não nos sentirmos avexados, podemos dizer: não, a minha casa é de verdade os trabalhadores de Jesus, porque haverá uma compatibilidade, uma honestidade dos nossos sentimentos naquele instante com os sentimentos que estavam conosco quando estávamos encarnados. Agora, a vida nossa é muito competitiva. Nós temos sim providências para cuidar, filho para casar, filho para cuidar, marido para atender, mulher para socorrer, temos de ganhar dinheiro, temos de produzir, o patrão exige nossa presença, cotas cada vez maiores de dedicação. Não é mentira, tudo isso é verdade. Mas quando realmente a casa brilha no nosso coração, quando realmente ela se torna existencial, haverá sempre possibilidade de a gente tirar 20 minutos que seja, semanalmente falando, nas fases mais críticas, para estar na casa. Mesmo que naquela semana nós não podemos vir, mas na outra a gente comparece para dizer que realmente essa casa é nossa. Nós hoje temos esses impedimentos, nós hoje temos todos esses problemas para estar aqui. Imaginemos então, qual não será o nosso galardão, quando do lado de lá podermos dizer: sim, com toda a vida difícil que eu tive, com todos os problemas que estavam na minha vida, mesmo assim, eu não deixei de amar a minha casa e dar a ela o que eu podia dar em alguns instantes da minha existência. Nós depois iremos às nossas casas, aos nossos lares, visitar os amigos, mas a compensação espiritual e o lar que vai nos abrigar para o trabalho no mundo espiritual, possivelmente seja os trabalhadores de Jesus. São essas as reflexões que gostaríamos de trazer para os companheiros. Daí eu ter sugerido o tema: qual é a tua obra? Qual é a tua obra, irmão? Tirei isso de um livro, do título de um livro do Mário Cortella. Qual é a tua obra? Eu faço separação entre obra e tarefa. Tarefa é aquela atividade braçal, aquela coisa que a gente faz na casa, e a gente cumpre a tarefa que nos foi designada. A gente faz aquilo gastando um pouco do nosso tempo físico, gastando um pouco da nossa disponibilidade de tempo para fazer a tarefa. Tarefa é diferente de obra, porque a pessoa que, ao invés de só uma tarefa, ela realiza uma obra na casa espírita, a sua tarefa assume um encantamento diferente. Ela consegue ver uma energia nova, e ao invés dela gastar o tempo, o cronos, o tempo físico, na casa espírita ela vive o kairos,
que é o templo da alma, e ela se encanta com o trabalho que ela realiza na casa espírita. Não temos muito tempo para alongar, eu tinha de fato preparado alguma coisa um pouco mais longo, mas é hora de a gente ir terminando. Mas fica com nós todos essa ideia de que aqui vivemos vários momentos ruins. Às vezes a vida está complicada, e se a gente insiste em aqui estar, estamos dando testemunho de que somos gratos à maneira como essa casa nos recebeu. Se todos aqui estão, meus amados, todos vocês que estão aqui nesta casa, foi porque um dia ao aqui chegar, ela estava aberta. Alguém acendeu as luzes, varreu o chão, pagou as contas e organizou a reunião para nos receber. Durante tempos e tempos, choramos em silêncio. Não tivemos coragem de revelar a ninguém o motivo que nos trouxe aqui. Hoje, em que algumas de nossas lágrimas cessaram, em que muitas delas já até mesmo deixaram de cair, será que não é a nossa vez em abrir a casa, limpar a casa, ajudar a pagar a conta, para que outros como nós tenham também as suas mágoas diluídas nesse ambiente espiritual? Não seremos nós a dar a essas criaturas a oportunidade de, como nós, vivermos um domingo como esse? Um domingo em que nós aplaudimos, dançamos, cantamos, nos abraçamos, e olha, que não era aniversário de filho, nem de mulher, nem de marido, nem de amigo. Era do grande amor que é a nossa casa espírita. Por isso estamos todos de parabéns. Nessa manhã de trabalhadores, de afeiçoados à causa do bem, que possamos, meus amigos, não obstante as adversidades do mundo, não obstante o mundo cada vez mais competitivo, em que nós temos de ser os heróis, os guerreiros, os vencedores, os tais, não percamos a possibilidade de continuar acendendo no altar do coração a vela da espiritualidade. Mesmo que de vez em quando um vento de rijo sopre sobre ela, tentando apagar, mas nós sustentamos, nós vamos levando à frente, porque já dizia o Chico Xavier, que o sorriso é dos outros, a lágrima é nossa. O rosto que ilumina o sorriso é aquele que aqui está, quando às vezes, quantos aqui estão trazendo o coração com tantas lágrimas, com tantos sofrimentos. Me lembro de uma frase belíssima do Chico, para encerrar agora de verdade mesmo falando. O Chico disse certa vez, só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Com relação às pessoas, às vezes a gente tem algum bem, alguma facilidade, e a gente espera um pouquinho, vai esperando. Agora não, ainda não. E a morte que vem sem aviso prévio, nos leva, nos impossibilitando de ajudar a pessoa como nós gostaríamos. E como nos cartórios não há médiuns, nós ficamos rodando os cartórios do mundo, agoniados, para tentar fazer o que já poderíamos ter feito antes. Mas a dinâmica do amor se expande também para a casa espírita. Se nós não formos honestos nos nossos sentimentos, pode ser que, muito antes do que a gente possa imaginar, a gente descubra que poderia termos amado mais, e que agora é tarde, cumprindo-nos somente nos arrepender do tanto de bem que deixamos de fazer
que poderíamos ter realizado. Desculpa, queridos, depois de tanta euforia, depois de tanta alegria, de tantas palmas, de tantos passos, sorrisos, vai todo mundo agora almoçar chorando. Não. Em verdade, cada um aqui está pronto. Cada um aqui está pronto para dar o melhor de si. E a casa espírita não é essa construção. Os trabalhadores de Jesus não esqueçam disso nunca, queridos. Nós precisamos de ventiladores, precisamos de bancos, precisamos da limpeza, precisamos de paredes, precisamos de um mínimo de conforto físico. Mas a real casa espírita, a verdadeira casa espírita, os trabalhadores de Jesus são sim as construções do coração que cada um está fazendo com o tijolo de que dispõe. Muita paz.